Boa noite. Então, estamos retornando às nossas conversas aqui pela Rádio Professor Global, depois de termos finalizado, né, o longo ciclo que foi o chamado Encontros com as Simetrias da Natureza. Então, foram vários encontros, né, voltados para os não iniciados, que a gente chamou de versão cidadã, e aqueles para os iniciados, para os estudantes que estão iniciando o curso de física, a chamada versão acadêmica. Hoje eu vou trazer uma outra discussão, sempre ainda tocando nas simetrias, mas com um foco também um pouquinho mais filosófico, que é a relação, quer dizer, a relação da matemática com a física. E eu estou intitulando essa nossa discussão aqui como o aperon e a essência matemática da matéria. E aqui eu coloco como subtítulo uma instrumentação abstrata, as simetrias, quer dizer, ressaltando que as simetrias podem ser pensadas como uma espécie de um instrumento de medição, de um detector, de um acelerador, de um telescópio que vai fazer previsões, né, dentro da física. Só coloquei aqui esse subtítulo também institucional, IFCE Maracanaú, essa palestra foi feita há 2 dias atrás, na quinta-feira, no Instituto de Matemática, para o curso de licenciatura em matemática, lá do Instituto Federal do Ceará, no campus de Maracanaú, que é vizinho a Porto Alegre. Então eu conversei com eles, como o evento lá não foi colocado no YouTube, então eu conversei com eles, falei que estaria colocando no YouTube para a gente poder trazer essa discussão também para pessoas que não puderam assistir na quinta-feira essa nossa discussão lá no Instituto Federal do Ceará, lá no polo de Maracanaú. Bom, então vamos iniciando. Eu queria colocar aqui, primeiro de tudo, para quem não conhece a palavra, né, que nós em física muitas vezes usamos alguns helenismos, né, não só em física, mas no mundo acadêmico em geral, na física, na matemática, na biologia, na química, na psicologia, na sociologia, usamos primeiro os caracteres gregos, temos logo que aprender o alfabeto grego, e depois usamos muitos helenismos. Aperon significa o seguinte, vamos discutir o conceito também, mas assim, literalmente, o que significa a palavra aperon. A é o prefixo grego de negação. Então a gente fala ateu, apátrida, né? Anormal, quer dizer, tudo que está negando, né? Anormal está negando a normalidade. E o radical peras significa fronteira, limite. Então, aperon significa sem fronteira, sem limite, ilimitado. Então vamos entender daqui a pouco que esse conceito grego de aperon é o conceito assim de uma unidade máxima, porque a unidade máxima ela não vai encontrar fronteiras com mais ninguém, porque ela já é tudo, ela se engloba a si mesma. Então esse é o significado da palavra aperon, ilimitado, sem fronteiras, sem limites. E a simetria, ela nos dá um pouco essa ideia de a gente poder caminhar até fronteiras muito distantes, quer dizer, tentando quebrar todas as fronteiras. Aqui eu gostaria de colocar duas frases que foram tiradas de artigos especiais de dois grandes autores. O primeiro é Hermann Weyl, que foi um dos grandes matemáticos do século XX, um dos maiores matemáticos e físicos matemáticos do século XX. Nesse livro dele aqui, lançado em 1952, que em geral esse livro é chamado Simetria, Symmetry, mas aqui eu estou colocando o título completo, que é Simetria Cristais. A ideia matemática geral da simetria. Na página 126, na edição de 1952, ele diz: até onde eu enxergo, todas as afirmações a priori, quer dizer, todas as afirmações a priori significa sem uma demonstração, né? Algo que nós quase que tiramos do bolso, né? Então, todas as afirmações a priori, na física, têm sua origem na simetria. Então, a simetria é um princípio do qual nós partimos, né? Sem base em mais nada. Então, é uma afirmação a priori, é uma afirmação de partida.
Então, a importância do conceito de simetria. E depois David Gross, na sua Nobel Lecture, na aula Nobel que ele deu quando recebeu o prêmio em Estocolmo em 1999, nós já falamos do David Gross na última live, né, que foi um dos daqueles que demonstraram, né, ele junto com o seu discípulo, na época discípulo, né, Frank Wilczek, demonstraram a liberdade assintótica na cromodinâmica quântica. Então, quando ele foi receber o Nobel em 99, na sua fala, né, no seu discurso do Nobel, ele coloca essa frase: a lição mais importante que nós aprendemos neste século, então ele está se referindo ao século XX, é que o segredo da natureza é a simetria. Então ele também coloca a simetria como algo desafiador, algo que é um segredo da natureza e que se a gente tentar desvendar esse segredo, nós vamos estar aprendendo com a natureza, vamos estar fazendo nova física. Então, são duas frases muito significativas para dar a força desse conceito de simetria, que é um conceito muito ligado justamente a essa relação da física com a matemática. Voltando aqui em algumas outras lives, em alguns outros lugares, eu já falei do Anaximandro de Mileto, que foi esse filósofo, cientista grego do século VI a.C., que lançou justamente o conceito de aperon. Ele dizendo que a multiplicidade, ou seja, a diversidade das coisas que formam a natureza, é totalmente derivada de uma única origem, de um princípio. Então, de um princípio, vamos dizer, ilimitado, chamado aperon. Então, essa coisa sem limite, a gente vai sempre buscando compreender a natureza na sua forma mais unificada possível. Então, Anaximandro já traz esse conceito, né, e falando que a multiplicidade ela deve vir de uma origem única, falando de uma unificação. E essa unificação é possibilitada pela simetria. Ele fala também que a transformação das coisas, umas nas outras, é regulada pela necessidade. Aí a gente está vendo que ele está, no fundo, antecipando até a ideia do Darwin, né? Que é a teoria da evolução pela adaptação das espécies. Então, a necessidade de se adaptar leva à evolução, leva à transformação, ou seja, à evolução temporal dos fenômenos. Os fenômenos são dinâmicos. Isso, para a época, sexto século antes de Cristo, era muito revolucionário, porque os gregos estavam sempre acostumados a pensar nas estruturas estáticas, imutáveis. E aqui ele está falando na evolução temporal dos fenômenos, quer dizer, a natureza se regula pela sua evolução temporal. Então, muito antecipador esse conceito. Depois também ele fala algo muito forte, que é: o mundo não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente de como nos parece. A nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então, a gente muitas vezes limita a nossa visão de mundo por aquilo que nós experimentamos, mas a gente tem que superar aquilo que nós experimentamos e temos que ir para aquilo que nós imaginamos, para as nossas concepções, as nossas construções mentais são muito importantes para a gente perceber que o mundo, a natureza, não é aquilo que se apresenta a nós. Existem muito mais coisas subjacentes, escondidas, né, que nós não vemos, mas que uma visão que nos tire da experiência do dia a dia nos permite perceber. E aí a gente viu que nesse século, né, a relatividade restrita, né, quando ela elimina a noção de eventos simultâneos absolutos, quer dizer, quando ela quebra com a simultaneidade absoluta, dizendo que algo que é simultâneo para um observador físico pode não ser simultâneo para outros, quer dizer, a simultaneidade passa a ser um conceito relativo. Depende do observador, depende de quem mede, de quem observa. A relatividade geral nos tira do mundo plano e nos leva para um mundo curvo, para um espaço-tempo curvo. Então, a gente deixa a geometria de Euclides, lá da Grécia, e passa a trabalhar com a geometria de Riemann, do século XIX. A mecânica quântica rompe com o determinismo da mecânica newtoniana e nos traz o indeterminismo. E depois, um passo além da mecânica quântica, que é a teoria quântica de campos, ela nos tira da noção de que o vácuo é o vazio, de que o vácuo é a ausência de matéria, e passa a nos dizer que o vácuo tem estrutura, que o vácuo também tem matéria. Então, a gente quebra
paradigmas no início do século XX, muito importantes, e que vão na direção do que o Anaximandro dizia, que o mundo é diferente de como nos parece. A simultaneidade não é absoluta, como nós pensamos perceber, ela é relativa. O espaço-tempo não é plano, né? O universo não é plano, ele é curvo. A mecânica quântica nos diz que nós temos que trabalhar com indeterminações. Nada pode ser completamente determinado. A gente pode conhecer muito um aspecto, mas ao conhecer muito esse aspecto, eu vou perder informação necessariamente de outros aspectos. Então, isso também nos traz até uma crise da ciência no início do século XX, porque até o início do século XX se pensava que a ciência fosse altamente, se autorresolvesse. Tudo se determinava pela ciência. E o século XX começa a nos mostrar, não, que a ciência nunca vai ser completa. A ciência tem sempre as suas indeterminações, mas o que é importante é que as indeterminações são calculadas. Nós sabemos o quanto nós estamos perdendo de determinação por cálculos. Então, vamos dizer, o indeterminismo é calculado. Então, isso dá uma força para a ciência. E também a gente perde a noção de que o vácuo é o vazio. O vácuo passa a ter uma estrutura muito rica que nós até hoje não compreendemos completamente. Então, estou colocando isso também para poder chamar a atenção de quem não é da área e de quem é principiante, que nós temos que perceber a ciência sempre fazendo uma viagem muito profunda, intelectual, pensando sempre no aspecto abstrato, e a matemática e a filosofia são muito importantes para essas viagens. Eu diria também a metafísica. Lá no final nós vamos falar sobre isso. Então, quando Anaximandro introduz o Aperon, lá no sexto século antes de Cristo, ele já está nos adiantando que para nós conhecermos e medirmos aquilo que nós vemos, os nossos fenômenos, nós temos que lançar mão de grandezas que são abstratas. Então, nós temos que introduzir ideias abstratas, conceitos abstratos, princípios abstratos, impalpáveis, coisas não diretamente mensuráveis, para nós podermos descrever aquilo que nós observamos. Então, para ter acesso aos fenômenos naturais, a gente precisa trabalhar com grandezas e com conceitos abstratos. Isso é muito profundo também. Vamos imaginar que nós estamos falando de sexto século antes de Cristo e que isso perdura até agora. Essa forma de ver o conhecimento de Anaximandro, ela chega até nós. Nós hoje estamos fazendo exatamente isso. Aqui eu coloquei a eternidade, coloquei a palavra aperon em caracteres gregos, aí porque os nossos estudantes de física, de matemática, sempre têm que aprender os símbolos matemáticos, o alfa, o pi, o épsilon, aí o i, né, o rho, o or, o ni. Então a gente está com o iota, né, ali é o apeiron, o iota que vira o nosso i, o rho que é o r, o o que é o ômega que é o o, e o ni que é o n, aperon. Então tá aí, é uma coisa eterna. Então desde Anaximandro é isso que nós estamos vendo. Nós estamos buscando sempre expandir as fronteiras do conhecimento e cada vez mais percebendo que objetos que nós, ou situações, ou sistemas que nós pensamos serem muito distintos uns dos outros, eles acabam sendo diferentes manifestações de uma única coisa. E aí é a ideia da unidade. Na física atual, nós temos várias heranças desse aperon, né, dessa ideia de expandir os limites. O próprio conceito de átomo, que vem lá também do sexto século, dos pré-socráticos, com Demócrito e Leucipo, a ideia de que deve haver na natureza estruturas mínimas, indivisíveis, a partir das quais eu possa construir todos os elementos que nós vemos. Essa era a ideia dos atomistas, que lançaram o conceito de átomo. A mesma coisa, o A significa não, e o tomos parte. Então, que não tem parte, algo que não tem parte, algo que é indivisível. Esse era o conceito de átomo. Depois, Dalton ressuscita essa ideia, né, reaviva essa ideia com muito mais força no início do século XIX com a sua teoria atômica para a química. O conceito de campo, que Faraday e Maxwell introduzem no século XIX. Então, para observar
a gravidade para observar os fenômenos elétricos e magnéticos, que são fenômenos palpáveis, né, fenômenos do nosso mundo, Faraday e Maxwell introduzem o conceito de campo. Então, algo abstrato, algo que permeia todo o espaço, mas que nós não tocamos, que nós não vemos, mas que representa vamos dizer, essa entidade que está no espaço, que é, por exemplo, a força de gravidade ou a força eletromagnética. Em 1894, 3 anos mesmo antes de ser descoberto, né, o elétron, George Stoney, que era um físico irlandês, ele propõe o conceito de elétron, que era o átomo de eletricidade. Se conhecia já desde muitos séculos, se conhecia com as equações de Maxwell, a eletricidade e o magnetismo. As equações de Maxwell são conhecidas desde 1870. Nós estamos em 1894, mas não se sabia exatamente de onde provinha o fenômeno da eletricidade. Então, esse físico, George Stoney, ele propõe que devesse haver um átomo de eletricidade. A eletricidade deveria ser portada, carregada por entidades indivisíveis, que ele chamou de elétron. Isso em 1894. Então, foi também uma previsão, aqui não baseada no conceito de simetria, mas era um conceito praticamente metafísico, quer dizer, é uma estrutura mental, você imaginar que o mundo seja feito de partículas indivisíveis. Então, ele introduz o conceito de elétron, e essa ideia do elétron facilita a descoberta do elétron, 3 anos depois, em 1897, pelo Thomson, J.J. Thomson, que descobre o elétron em 1897, mas já se sabia que deveria haver essa, vamos dizer, essa partícula de eletricidade. Também, nesse contemporâneo, a ideia do éter, o éter de Lorentz. Éter é um meio abstrato, imaginário, onde a luz se propaga com uma velocidade que é absoluta. Então, esse éter, esse meio imóvel, esse meio preferencial, era como se existisse um sistema de referência para a física preferencial da natureza. Então, Lorentz introduz essa ideia abstrata também do éter para tentar entender fenômenos, né, entender a invariância da velocidade da luz. Depois, Planck e Einstein, no início do século XX, introduzem o conceito de quantum de energia eletromagnética para estudar fenômenos palpáveis, como a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico. Minkowski e Einstein, também no início do século XX, o espaço-tempo. Eles saem do espaço, saem do tempo e criam um conceito unificado de espaço-tempo, que para Minkowski era um espaço-tempo plano, e depois Einstein, com a relatividade geral, introduz o espaço-tempo curvo. Então, essa noção de espaço-tempo também é uma noção abstrata. Na mecânica quântica de Schrödinger, a função de onda, uma grandeza matemática que não tem representação, não pode ser medida, vamos dizer, em laboratório, mas a partir dessa grandeza que não é medida, nós calculamos, podemos determinar tudo aquilo que é medido na mecânica quântica, nos fenômenos submicroscópicos. Depois, Dirac vai à frente, introduz o conceito não mais de campo, o campo de Faraday e o campo de Maxwell, mas introduz o conceito de um campo quântico. E desse campo quântico, ele também tira um conceito abstrato, que é um conceito de vácuo quântico. Mais à frente, década de 60, 1960, os quarks, previstos por Guilherme-Zweig, nós já falamos sobre eles, né, nos encontros com as simetrias da natureza, e os préons, os singletons de Dirac e os préons de Salam. As cordas fundamentais, as teorias de cordas, também um conceito abstrato para a gente tentar compreender como aparecem, né, as interações e as partículas da natureza. E depois um conceito ainda mais recente, né, devido ao John Baez, que é o spinfold, uma espuma de spin. Essa espuma de spin é como se fossem os constitutivos de uma geometria quântica. Então, é um espaço-tempo que agora é quantizado, e esse espaço-tempo quantizado é formado, né, por estruturas mais básicas chamadas, né, de espumas de spin, que é um conceito completamente também abstrato para tentar entender, por exemplo, aspectos quânticos da gravitação. Então, a gente observa sempre, aqui eu estou chamando a atenção, de uma atitude atomística. Nós estamos sempre buscando, abstratamente, grandezas que são fundamentais, a partir das quais tudo aquilo que a gente vê, que a gente observa, que a gente mede, pode ser estruturado.
Então, é um conceito, assim, é uma ideia praticamente metafísica. Ela está na estrutura do pensamento, nós imaginarmos sempre grandezas fundamentais a partir das quais nós concebemos aquilo que nós medimos, que nós vemos. Então, só para lembrar, quer dizer, da importância, né? Quer dizer, tudo está derivado desse áperon. Quer dizer, o áperon está presente na física constantemente através desses conceitos e de outros que eu não enumerei aqui. Então, quando eu quero falar da essência matemática da matéria, ou a qualidade matemática da matéria, seguindo, então, a ideia do professor Paul Dirac, nós não estamos dizendo que nós vamos descrever a matéria, vamos descrever a natureza através da matemática. Não, não é que a matemática seja uma linguagem que eu uso para escrever a física. Não, a matemática é muito mais do que isso. Nós estamos dizendo que a essência matemática da matéria e da natureza está no fato de que, com matemática e sem instrumentação científica, sem instrumentação de laboratório, nós podemos fazer previsões de muito longo prazo. Podemos imaginar, como dizia o Dirac, né, que podemos imaginar resultados de experimentos que nunca foram realizados e que talvez só virão a ser realizados num futuro até distante. Então, aí está a essência matemática da matéria, né? Quer dizer, a matemática está intrínseca na natureza, e se nós seguirmos a linha da matemática, a gente pode penetrar em instâncias da natureza que nós ainda não somos capazes de penetrar usando uma instrumentação física concreta. Então, é nesse sentido que nós estamos falando da essência matemática da matéria. Não é que a matemática descreva apenas com as suas equações os fenômenos físicos, não. A matemática, né, segundo, então, até dentro dessa escola neoplatônica, pitagórica, epicurista, a matemática está dentro da dinâmica da natureza. Aqui eu gostaria de citar também, sobretudo para os estudantes de física, né, se tiverem oportunidade de ler durante a graduação, esses 3 belíssimos artigos do professor Paul Dirac. A relação entre a matemática e a física, que está nesses Proceedings da Royal Society de Edimburgo. Foi escrito esse trabalho em 1938, mas foi publicado em 1939. Depois, no Scientific American, de maio de 63, ele publica a evolução da visão do físico sobre a natureza, a visão que o físico tem da natureza, isso em maio de 63. Depois, 10 anos à frente, ele escreve um outro artigo chamado O Desenvolvimento da Concepção do Físico sobre a Natureza. Então, está publicado nesse livro aqui, que é A Concepção do Físico da Natureza, de 1973. Então, são artigos muito interessantes de ler, porque a gente percebe como um grande físico, que foi o Dirac, um físico que abriu direções no século XX, né? Ao menos eu reputo Dirac como sendo, junto a Einstein, os 2 maiores físicos teóricos do século XX. Então, Dirac tinha essa preocupação também de perceber esses aspectos mais filosóficos da relação entre a matemática e a física. Depois também, sempre dentro dessa visão mais matemática da matéria, da natureza, tem esse artigo do Wigner, que é o papel dos métodos matemáticos nas teorias físicas, foi publicado nessa revista, né, do Instituto Franklin, em 1950. Depois Wigner faz um outro artigo também, Eugen Wigner, que aliás Wigner era cunhado do Dirac, o Dirac se casou com a irmã do Wigner, e ambos, né, o Wigner também foi ganhador do Prêmio Nobel em 1963, foi um grande nome na construção da mecânica quântica. O Wigner lança também esse artigo, As Simetrias e as Leis de Conservação, nos Proceedings da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, em 64, e depois esse trabalho do Wigner com Borner, que é o papel da matemática no despertar da ciência, que é publicado no Physics Today, em 1967. Bom, existem muitos outros artigos, mas eu estou citando alguns artigos bem impactantes, né, para poder perceber que física e matemática, na verdade, são uma disciplina que a gente poderia dizer única, é a filosofia natural. A filosofia natural é a física unida com a matemática. Então, Platão, já lá no seu Timeus,
lança a ideia de simetria. Quer dizer, lança não, ele propaga a ideia de simetria que já vinha de 2 séculos antes, né, com Anaximandro. Platão é 4º século antes de Cristo, Anaximandro era 6º século antes de Cristo, e Platão aqui no personagem Timeus, ele coloca essa fala. O mais belo de seus papéis, quer dizer, o mais belo dos papéis da simetria é o papel de conferir às entidades que ela conecta a maior unidade possível. Quer dizer, a simetria ela conecta diferentes objetos distintos, tentando dar a essa distinção a maior unidade possível. E ele fala que é a proporção, que ele chama de simetria, que possibilita esta unificação da mais bela maneira possível, né? Então, essa é a ideia já então, de simetria, lançada lá também no 4º século, quer dizer, lançada não, reforçada por Platão no 4º século antes de Cristo. Em uma das lives eu já tinha deixado essa referência muito interessante, que é da simetria para a simetria, que é a realização de um conceito científico revolucionário. Esse livro foi publicado em 2008 e é excelente, é um livro de abertura do conceito de simetria para várias áreas. O conceito é uma ideia muito ampla, uma discussão muito ampla da ideia de simetria. Depois de Platão, a gente vai no século XIX, temos a formulação analítica da mecânica feita por Lagrange, ainda no século XVIII, cerca de 1788. Depois Hamilton refaz a mecânica na sua formulação nesse período, 1834 e 35, e Jacobi, 1847, realiza, quer dizer, estuda as chamadas transformações canônicas, que são simetrias das equações de Hamilton da mecânica. Mas dentro de uma postura que não é muito a que nós vemos hoje. Nós também vemos dessa forma, mas o que se colocava nessa época é que você já tinha uma dinâmica, já tinha equações que regiam a dinâmica de um sistema. E a partir dessas equações, a ideia era determinar as possíveis simetrias que estão por trás dessa dinâmica. Hoje, nós temos nós vamos entender por quê, nós temos um problema reverso. Nós partimos das simetrias sem conhecer a dinâmica. Então, impondo princípios, porque aí são princípios, a gente impõe, quer dizer, nós tiramos do bolso e impomos por convicção filosófica ou por convicção de princípios físicos alguma simetria. E aí, a partir dessa simetria, nós geramos a dinâmica. Então, a dinâmica é uma consequência da simetria, que é o papel inverso do que se fazia. Nós vamos chegar lá. 1905, Einstein se vale ainda da ideia de simetria e um conceito ligado à simetria, que é o conceito de covariância, e nesse trabalho que está citado aqui nesses Anais da Física de 1905, né, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, ele lança, é o trabalho que, vamos dizer assim, inaugura a era da teoria da relatividade especial. Depois, em 1915, ele dá um passo adiante, incorpora a gravidade, estuda a gravidade dentro da sua relatividade especial e constitui uma nova física, né, que é a chamada relatividade geral. E vamos dizer, o trabalho fundador da relatividade geral, um dos trabalhos fundadores, mas talvez o central para a relatividade geral, que é quando Einstein escreve aqui as equações de campo de gravitação. Então, ele escreve as famosas equações de Einstein da gravidade nesse trabalho de 1915. E aqui também, ele está também implícito um outro conceito de simetria, que é uma simetria agora generalizada, uma simetria local. Eu não vou ficar muito nisso, porque eu quero chegar a algumas ideias que vão ser mais, digamos assim, mais compatíveis com o que nós fazemos hoje, e que eu gostaria de elaborar mais. Em seguida, Einstein, em 1915 1919, a escola de Göttingen, que é uma escola de matemáticos, ela é central para estabelecer a relação entre um campo da matemática, um subcampo da álgebra, que se chama teoria de grupos, e a física. Então, todos esses matemáticos, Felix Klein, Hermann Weyl, que é aquele que eu citei lá no início, David Hilbert e a Emmy Noether, né, essa mulher matemática, eles fazem uma série de trabalhos entre 1915 e 1919, são todos matemáticos, inclusive a Emmy Noether era uma matemática, que vão ser determinantes para toda a maneira de fazer física, dessa física mais fundamental, física de partículas, física de interações fundamentais ao longo do século XX. O Hermann Weyl, aqui em 1918, publica já esse artigo chamado Gravitação e Eletricidade, que ele tenta já
vê que até então as interações conhecidas eram a interação gravitacional e a interação eletromagnética. Ele tenta unificar. Ele tenta dizer, não, gravidade e eletricidade talvez sejam duas interações, duas forças distintas, mas que têm uma origem em comum. Ele está buscando o quê? Está buscando a unidade, está buscando a simetria. Então, aí sempre nessa, vamos dizer assim, nessa partitura grega de busca da unidade através da simetria. Então, a escola de Göttingen, ela faz essa mudança radical. Nós não vamos mais tirar simetrias a partir de uma física conhecida. Nós vamos fazer o contrário. Ela nos ensina que nós vamos impor simetrias em entidades abstratas para determinar física, para determinar sistemas e fenômenos que nós já conhecemos e prever fenômenos que nós não conhecemos ainda. Então, isso vai ser determinante para a física do século XX, sobretudo quando entra a mecânica quântica em meados dos anos 20, porque das simetrias, impondo princípios de simetria, por isso que eu digo que M. Noether materializa esse projeto, que é impondo as normas da simetria, nós gerarmos ou fazermos previsões de novos fenômenos. Então, é uma mudança radical, feita por matemáticos. Então, é o que nós chamamos aqui, eu gosto de chamar, que é a Revolução de Noether, que é uma nova era para as simetrias. Quer dizer, aqui eu escrevi esse parágrafo. A visão da teoria de grupos, né? Quer dizer, a teoria de grupos, que, como ela articula o conceito de simetria, né? Então, quer dizer, a visão da teoria de grupos para a simetria como uma invariância, algo que deixa imutável um sistema. Ela não é mais aplicada a objetos concretos, mas é aplicada a objetos abstratos, objetos matemáticos, que os físicos definem como uma ação, um lagrangiano, uma energia. Quer dizer, a ideia matemática da energia, né, a gente pode, a partir da expressão da energia de um sistema, observar as simetrias matemáticas dessa expressão matemática e aí, a partir disso, fazer previsões sobre o sistema. Então, é a revolução das simetrias. Então, a física de fronteira que nós conhecemos hoje, o modelo padrão da física de partículas e das interações fundamentais, as teorias grande unificadas, as GUTS, a supersimetria, SUSY, a supergravidade, SUGRA, as teorias de corda, não coloquei aqui, mas a própria loop quantum gravity, a gravitação quântica de laços, todas essas teorias, grandes teorias físicas, são baseadas em princípios de simetria. E esses princípios de simetria, a relação deles com a física foi muito bem, claramente estabelecida pela M. Noether nesses trabalhos dela de 1918, nesse trabalho de 1918. Problemas variacionais invariantes. Então, esse trabalho está publicado hoje em inglês, nesse site aqui, Archive, Física/05, foi ano de 2005, 03 o mês de março, e o artigo 066, na seção de História da Física. Então, esse artigo original da M. Noether, que é o artigo detonador de toda essa relação da matemática com a física, como nós vemos hoje, né, sobretudo quando se fala de simetrias, esse trabalho ele apresenta dois teoremas, o primeiro teorema de Noether, de 1915, e o segundo teorema de Noether, de 1918, mas é quando Noether está lançando aqui a relação entre as simetrias que nós observamos em objetos matemáticos abstratos. Então, essa relação entre abstração matemática e a concretude da física, e grandezas que nós medimos na física, leis que nós estabelecemos na física. Então, essas chamadas leis de conservação da física, lei de conservação da energia, lei de conservação da carga elétrica, elas estão ligadas a princípios de simetria sobre entidades matemáticas abstratas. Então, é uma relação muito forte entre a abstração matemática e a concretude física. E se a coisa física ainda não existe, ela pode ser prevista pelos princípios de simetria. Então, essa é a ideia dos teoremas de Noether. Então, Noether tem essa tripla concertação, né? Eu coloquei assim, o teorema de Noether, ele tem um princípio variacional, que é a parte abstrata, a parte matemática. Esse princípio variacional é dotado, percebe-se nele uma simetria, se for o caso, também que é uma coisa matemática, e saem leis de conservação que nós vamos observar na prática, na natureza.
Então, isso é fundamental para a gente estabelecer a relação entre a matemática e a física, como sempre levou na sua carreira adiante o professor Dirac. Então, esse encontro da simetria com a mecânica quântica foi fundamental. Eu estou passando os slides mais rápido, porque se alguém tiver necessidade desse slide, lá no final eu vou deixar meu e-mail, é só me escrever que eu mando esse slide. De qualquer maneira, esses slides já estão lá com o grupo dos colegas do Instituto Federal do Ceará, e quem quiser também, talvez vocês tenham colocado no site lá dos encontros é o 10º Seminários em Física, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, eu posso mandar pessoalmente. Então, por isso que eu estou passando um pouco rápido, eu quero trabalhar mais as ideias. Em 1924, quando a mecânica quântica está chegando assim na sua gestação, no 9º mês de gestação, Louis de Broglie defende a sua tese de doutorado na França, né, que é pesquisas sobre que eu esqueci de botar um ezinho, sobre a teoria dos quanta. E essa mesma tese está traduzida em inglês. Eu estou dando os sites. No site de cima, a tese está em francês. No site de baixo está a tese traduzida em inglês, que é sobre a teoria dos quanta, que é quando ele também lança a mão dessa simetria entre matéria e radiação. O que nós vemos como matéria, por exemplo, o elétron, e o que nós vemos como radiação, por exemplo, a luz. Então, o elétron é matéria, a luz é radiação. De Broglie diz que a natureza é simétrica. Então, a matéria pode se comportar como a radiação. E a radiação, em algumas situações, se comporta como matéria. Então, existe essa simetria ou essa dualidade matéria-radiação. Nada é absoluto. Dependendo das circunstâncias do experimento, a matéria vai se comportar como radiação e vice-versa. A radiação pode se comportar como matéria. Mostrando, então, na natureza, quer dizer, ele parte para esse princípio de simetria na natureza. A natureza é simétrica, existe uma simetria matéria-radiação, ainda que nós percebamos matéria como sendo muito diferente da radiação. Essa teoria dá a ele, claro, o Prêmio Nobel de Física por esse grande... Matematicamente, uma teoria simples, mas uma teoria muito rica de princípios e de significado. A mecânica quântica surge, então, em 1925, nesse trabalho do Heisenberg, que é a mecânica matricial, e no trabalho do Dirac, sobre as equações fundamentais da mecânica quântica, que ele apresenta depois, em 1926, na sua tese de doutorado, né, que está aqui, maio de 26. Então, aqui está chegando a mecânica quântica. Então, vamos ver, a simetria vem caminhando desde lá dos gregos, e agora nós estamos diante de uma nova teoria física, que é a mecânica quântica, que é a mecânica que vai ser desenvolvida para se estudar o mundo subatômico. Então, já não podemos mais aplicar as leis de Newton para o mundo subatômico, tem uma mecânica especial. Então, quando essa mecânica nasce, ela se encontra com o conceito de simetria, e essa união, simetrias, mecânica quântica, ela detona um século XX riquíssimo de propostas. Então, estou passando aqui, 26, então a gente ainda está falando da mecânica quântica. Em 26, esse físico russo, né, Viktor Fock, ele estuda a interação do elétron com um campo elétrico e com um campo magnético, quer dizer, um elétron sujeito a um campo elétrico, a um campo magnético, mas do ponto de vista da mecânica quântica. E aí, nesse trabalho, é que o Viktor Fock lança algo que hoje, assim, coordena, né, vamos dizer assim, normatiza toda a física de partículas, que é a simetria de Gauge. Aqui ele trata de uma simetria de Gauge muito especial, que a gente codifica matematicamente por essa simbologia U1, unitário 1, mas que depois é ampliada na década de 50 para outras estruturas mais genéricas. Mas é uma ideia muito pioneira para a época. Então, sempre a ideia, simetria agora junto com a mecânica quântica. Aqui também ainda é algo mais específico da mecânica quântica. Aqui em 27, Oscar Klein também reforça o trabalho do Viktor Fock e faz esse trabalho aqui também ainda explorando essa ligação da descrição quântica do elétron quando ele está sujeito a um campo
elétrico e um campo magnético, né? Então, a eletrodinâmica e mecânica ondulatória do ponto de vista do princípio da correspondência, que é a mecânica quântica, que ele está querendo dizer aqui. 1927, eu vou passar. 1928 é decisivo aqui. Em 1928, Hermann Weyl, esse famoso físico matemático, publica esse livro que relaciona, então, a teoria de grupo com a mecânica quântica. Então, aqui agora nós estamos fazendo o casamento da escola de Göttingen, da simetria, do método matemático que trata a simetria, que é a teoria de grupos, e agora a nascente mecânica quântica. Ele publica esse livro que é eterno, é atemporal, é um livro fantástico, né? Que a gente pode até obter na internet, tem o PDF dele na internet, que se chama Teoria de Grupo e Mecânica Quântica. Bom, 1928 e 29, Dirac, então, introduz uma nova visão do elétron, uma visão do elétron também que unifica duas teorias da física, a mecânica quântica e a relatividade especial, que até então caminhavam por vias separadas. Ele junta essas duas teorias físicas e descreve o elétron de uma forma que vai ser muito promissora. Vou passando rápido aqui. De novo, Hermann Weyl, em 1929, ele retoma aquele seu trabalho de gravitação e eletricidade de 1918, e 11 anos depois ele publica esse trabalho sobre o elétron e a gravitação. Então, aqui também ele reforça o Victor Fock, e nesse trabalho ele ele reforça o trabalho de Fock e o trabalho anterior, também, que eu tinha colocado, vou retomar aqui, o trabalho do Fock de 26, o trabalho do Klein de 27, e ele resume nesse seu trabalho de 29, que é o elétron e a gravitação. 1930, também baseado em princípios de simetria, leis de conservação de energia e momento advindas da simetria, Wolfgang Pauli propõe a existência de neutrinos, partículas completamente hipotéticas, ainda não assim nem mencionadas na física. Ele lança isso como uma hipótese muito assim ousada, que nem ele prefere nem colocar num artigo científico. Ele relata sobre isso numa carta a amigos, mas de qualquer maneira a ideia está lançada nessa carta. Então, depois, em 1931, Dirac, usando a simetria na sua equação de 1928, prevê a antimatéria. Então, aqui a gente já está começando a ter previsões de longo alcance das simetrias. A previsão de existência dos neutrinos em 1930. Os neutrinos só começam a ser detectados em 1956, 26 anos depois. Depois tem uma detecção de outra família de neutrinos em 62, e a terceira geração de neutrinos só é detectada no ano 2000, 70 anos depois. Então, é o que a gente estava falando. A partir da simetria, as previsões que são feitas podem ser de longo alcance, 70 anos para se chegar à terceira geração de neutrinos. Dirac aqui prevê a existência da antimatéria. O antielétron aparece no ano seguinte, 1932, mas o antipróton e o antinêutron só aparecem na década de 50, em 56, portanto, 25 anos depois, um quarto de século depois. Então, são sempre previsões de longo alcance. Aqui, Heisenberg introduz também, depois da descoberta do nêutron em 1932, né, o próton foi descoberto em 19 e o nêutron em 32. Com a descoberta do nêutron, Heisenberg publica esse trabalho chamado Sobre a Construção do Núcleo Atômico, onde ele introduz, então, a ideia de uma nova simetria, uma simetria matemática, né, baseada, nós usamos esse código SU2, S de especial, U de unitária e 2 porque é dimensão 2. Então, ele introduz essa simetria próton-nêutron, que vai ser extremamente benéfica para a física ao longo, até a década de 60, 70. 1933, Enrico Fermi lança a ideia de uma quarta força da natureza, que seriam as interações nucleares fracas. Trabalho esse também centrado muito fortemente na ideia de simetria. Logo em seguida, Igor Tamm, em 34, e Hideki Yukawa, em 35, no Japão, ambos, né, o Igor Tamm,
na ex-União Soviética, na Rússia, o Hideki Yukawa no Japão, prevêem, a partir de simetrias, novas 3 partículas, os chamados mesons pi, que serão descobertos 13 anos depois por César Lattes e colaboradores. César Lattes, brasileiro, numa colaboração com ingleses e italianos. Em 1935, Weil publica um novo livro, né, sempre dentro da área da teoria de grupos, da teoria para tratar do conceito de simetria. Bom, aqui eu posso pular. E aí, 37, um livro de matemática muito importante para a física chamado Aulas sobre a Teoria dos Espinores. E depois foi publicado em inglês. Esse livro do Élie Cartan eram umas aulas que ele deu em 1913 e viraram um livro em 1937. Então, esse aqui é um grande marco também para a teoria de grupos, porque é através dos espinores que nós conseguimos descrever as propriedades magnéticas do elétron. Então, o magnetismo da matéria fundamental, o magnetismo dos elétrons, o magnetismo das demais partículas, ele é descrito através dessa grandeza chamada espinor. Então, que é uma grandeza matemática que o Élie Cartan lança em 1913, tentando compreender as simetrias que relacionam tempo e espaço. 1939, o trabalho que eu citei lá na frente do Dirac, a relação entre a matemática e a física. Depois tem um outro trabalho aqui também, mas é um trabalho mais ligado diretamente à mecânica quântica. Então, as simetrias no século XX, elas estabelecem uma linha de trabalhos, quer dizer, elas estabelecem vamos dizer assim, uma normativa muito clara para poder se perseguir nova física a partir da ideia das simetrias. Agora, no final da década de 40, a gente já começa a ter os primeiros resultados dessa simetria, mostrando, então, a capacidade da matemática, por estar embutida na matéria, de nos levar a fazer previsões. Bruno Pontecorvo, que era um físico italiano, discípulo de Enrico Fermi, ele propõe um experimento para medir os neutrinos, que tinham sido propostos em 1930 por Pauli. Esse experimento é extremamente refinado e vai ser realizado só em 1998, 51 anos depois. E esse experimento vai fazer uma grande descoberta que vai revolucionar a física dos neutrinos. Por fazer esses experimentos, os 2 autores ganharam o prêmio Nobel pela descoberta a partir desses experimentos. Koshiba, do Japão, e Davis, né, no Canadá. Eles ganham o prêmio Nobel. Pontecorvo já era morto, então teve que ficar fora. Em 1947, uma nova descoberta feita a partir de, uma nova descoberta sobre objetos previstos pelas simetrias, que são os mesons pi, previstos por Tan e por Yukawa. César Lattes, Moorhead, Occhialini e o Cecil Powell, nesse trabalho publicado na Nature, em 1947. 1948, César Lattes e Gardner produzem mesons pi em laboratório, porque os mesons pi foram detectados in natura. Depois eles produzem mesons pi em laboratório. E assim vai. Então, a simetria, eu vou passando aqui mais rápido um pouco, ela vai coordenando toda a física de partículas nos anos 50. Em 1954, Young, Mills e Shaw, eles estendem aquela ideia que eu falei lá de 1927, né, do Victor Fock, de 1926, do Victor Fock, 1927, 29, lá o Weil, né, eles introduzem uma simetria mais ampla do que aquela, usando também, fazendo forte recurso à teoria de grupos, e escrevem um conjunto de teorias, um conjunto de equações, que determina uma nova teoria que nós chamamos de teoria de Young-Mills, e que hoje nos permite descrever grande parte, né, dos fenômenos ligados à física de partículas. Esse livro do Heisenberg é muito interessante, né? O espírito da ciência, sobretudo em dias de hoje, em que é uma grande negação da ciência, uma tentativa de negar a ciência. Ler essa literatura é muito importante para nos dar a base e fundamentação para a gente poder sempre estar defendendo o valor da ciência. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque é uma nova propriedade da matéria chamada estranheza, uma propriedade da matéria nuclear, mas que ela é proposta, né? Essa ideia é proposta e ela lança uma nova simetria que existe no mundo nuclear, que é a simetria ligada à conservação da estranheza. Introduz essa grandeza
cria-se uma grandeza física chamada estranheza. E essa grandeza física, estranheza, está ligada a uma simetria que existe no mundo subnuclear. E são os trabalhos fundamentais, são o trabalho do japonês Nishijima e vamos dizer, do americano, né, mas de origem judaica, que é o Gelman. Então, lança a ideia da estranheza nesses trabalhos de 55 e 56. 56, Yang Li mostram que uma grande simetria pensada ser verdadeira para as interações nucleares fracas, ela não se realiza. Então, as interações nucleares fracas violam uma simetria chamada paridade. Isso aí é fundamental para a nossa concepção de como funcionam as interações fracas e até mesmo de como funcionam certas propriedades químicas dos aminoácidos e dos açúcares, as chamadas propriedades enantiométricas, as propriedades de rotação do plano de polarização da luz. Então, em 56 é descoberto o primeiro neutrino, em 1956, que dá a Raines o prêmio Nobel de 1995. Calhoun já tinha morrido, então não pôde receber o Nobel, mas então depois de 26 anos se descobre o neutrino. Aqui um trabalho importante de outro brasileiro, o professor José Leite Lopes, que também usa a ideia de simetria para tentar entender a existência de um processo neutro nas interações nucleares fracas. Então, esse trabalho do professor Leite Lopes, publicado nesse Nuclear Physics de 58, é um trabalho muito pioneiro também, e que está dentro dessa discussão da essência matemática da natureza. Aqui, de novo, no período 60 a 64, o Gelman e o Niemann, eles começam a observar que existe uma regularidade no mundo subnuclear. O próton e o nêutron, eles têm alguns outros companheiros, algumas outras partículas companheiras que permitem que eles se arranjem numa figura matemática que com oito objetos. Aqui, né? Essa figura aqui nós chamamos de um octete, né? Porque tem 8 objetos aqui. Tem o próton e o nêutron, depois tem 3 partículas verdes no meio, 2 partículas lilás no fundo e essa partícula cor de laranja, lambda, no centro. Então, essas 8 partículas são distintas, são diferentes, mas elas têm uma harmonia, como se eu tivesse um objeto de 8 faces, o próton, o nêutron e as demais partículas fossem diferentes faces do mesmo sólido. Então, essa figura matemática, ela está baseada numa estrutura matemática chamada, que está aqui embaixo, na última linha, SU3. Então, se descobre essa regularidade no mundo subnuclear. Depois, uma outra regularidade ligando os mesons π, com outras partículas. Depois, uma outra regularidade com 10 objetos também correlacionados. Então, começa a se observar que no mundo subnuclear aparecem estruturas, grupos de partículas. Por quê? Da onde? Porque esses números 8 e 10. Então, a matemática vai nos dizer por quê. Então, é essa estrutura chamada SU3 que nos dá conta desse octete de baryons, desse octete de mesons, desse decuplete de baryons. Então, de novo, tem uma estrutura matemática coordenando essa regularidade no mundo subnuclear. 1962 é medida a segunda família de neutrinos. Então, 32 anos depois da proposta. 64, Gelman e Zweig, sempre na onda dessa regularidade SU3, que está aqui na última linha, eles vão mais a fundo, eles dizem, não, essas figuras de 8, 8 e 10, elas vêm porque, na verdade, existem 3 estruturas mais fundamentais, que são os quarks. Então, em 1964, Gelman, independentemente de Zweig, na Rússia, eles propõem a existência dos chamados quarks. E esses quarks seriam vamos dizer assim, os átomos fundamentais. Por isso que eu coloco o atomismo 2.500 anos depois. Era quando Demócrito, Leucipo, dizia que a natureza deveria ter átomos muito fundamentais, menores porções possíveis da matéria. Isso lá no século VI a.C. Então, em 1964, eles propõem a existência desses quarks, que seriam os átomos, né, entre aspas, né, do Demócrito e do Leucipo, dos pré-socráticos.
democrática. Esses quarks são previstos a esse ponto aqui, hipoteticamente, com base em estruturas matemáticas, e eles só vão ser detectados, esses 3 quarks formam esse triângulo, eles só vão ser detectados. Isso, pessoal, só para lembrar, assim, para quem não é da área, essas figuras não existem dentro do núcleo atômico, não. Essas figuras, elas estão dentro da nossa cabeça. Nós é que estamos vendo a natureza organizadinha assim. Essa organização, nós é que percebemos que existe na natureza, mas dentro do núcleo atômico não tem essa figurinha, nem esse triângulo invertido, nem esse triângulo de quarks. Isso não tem. Isso é a nossa montagem matemática para compreender a natureza. É como se a gente montasse um jogo de Lego que a gente vai montando para compreender a natureza. Então, hoje nós conhecemos os quarks em 3 famílias, o quark U, D e S, previstos por Guilmot-Zweig. Depois, em 74, aparece o quark C, em 78, o quark B, e em 95, o quark T. Todos esses quarks foram previstos matematicamente antes de sua detecção. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, que eu estou querendo ir mais rápido, para que eu queria, não quero passar muito de 1 hora, para a gente poder aqui estabelecer depois alguma discussão mais assim, genérica no final. Aqui, de novo, em 74, né, em 63, Dirac havia introduzido a ideia dos singletons, que seriam objetos ainda mais fundamentais do que os quarks. A ideia, então, é essa. Nós temos prótons, temos átomos. Então, nós chegamos aos átomos. Os átomos são divisíveis em elétrons e núcleos atômicos. Aí, dentro dos núcleos atômicos, nós encontramos prótons e nêutrons. Dentro dos prótons e dos nêutrons, nós temos os quarks. E a ideia do Dirac, então, também baseada em argumentação matemática, é que dentro do quark existam os singletons, que depois, 10 anos depois, em 74, Abdus Salam e Yogesh Pathi propõem chamar de pré-quarks ou préons. Então, mas esses objetos ainda não foram detectados. Nós chegamos aos quarks, mas não chegamos aos préons ainda. Esses préons ainda, então, esses préons seriam, vamos dizer, o atomismo mais radical. Seria, vamos dizer assim, a pré-matéria. Dos préons, os préons são anteriores aos quarks. Os quarks anteriores aos prótons e nêutrons, os prótons e nêutrons formam o núcleo, os núcleos se juntam com os elétrons para formar os átomos, e os átomos formam as moléculas. Então, nós temos uma cadeia longa de constituintes, mas os préons seriam os constituintes fundamentais, ainda, até hoje, não descobertos, mas propostos já de uma forma abstrata. Aqui eu vou pular também. Aqui uma reflexão desse físico americano que foi fundamental para a compreensão da física dos quarks, que é o Oscar Greenberg, no qual ele fala, nesse artigo ele fala, que, não nesse artigo, mas numa palestra que ele deu, ele fala, muito cedo na minha carreira profissional, eu investi muito tempo buscando conhecimento inútil. Olha a importância aí, conhecimento inútil. A compreensão de uma estatística quântica que não ocorre na natureza. Então, ele estava estudando coisas que não tem na natureza, que são subjacentes. Porém, aqueles estudos me levaram à ideia de que o quark tem uma grandeza chamada cor, tem uma qualidade chamada cor, um conceito que se mostrou depois fundamental. Então, aqui eu estou mostrando que o Greenberg fala, ele mesmo fala de si, que ele sempre trabalhou com coisas fora da natureza, digamos assim, sem utilidade, mas que com isso deu a ele, vamos dizer assim, musculatura psíquica para introduzir um conceito que foi muito revolucionário dentro da física, que nos permite hoje compreender como os quarks se aglutinam para formar os prótons e os nêutrons, por exemplo. Então, hoje, na nossa visão de natureza, né, a nossa visão que nós temos, hoje a gente tem uma ideia do universo como sendo constituído por 70% de uma energia, que é uma energia chamada energia escura, cuja constituição nós ainda não sabemos exatamente o que é. Existe um grande debate sobre o que possa ser essa energia escura que constitui os 70% de nosso universo. 26% são matéria escura, matéria também que nós não conhecemos, não sabemos a sua origem, temos várias
possibilidade para o que seja matéria escura, mas é matéria que nós não conhecemos, matéria nova que está sob estudo teórico e ainda também se busca experimentalmente, essa matéria escura. 26%. Então, isso já fazem 96%, 70% energia escura, 26% matéria escura e sobram 4%, que é a matéria de todas as estrelas do universo. Vamos imaginar que nós temos no universo cerca de 10 bilhões de galáxias, e cada galáxia pode conter até 100 bilhões de estrelas. Então, se a gente multiplicar 10 bilhões por 100 bilhões, nós vamos ter uma grandeza aí que vai ser na faixa de, vamos colocar assim, 1 bilhão de trilhões de estrelas no universo. 1 bilhão de trilhões de estrelas no universo. Para quem conhece a notação científica, né? Se a gente fala de cerca de 10 bilhões de galáxias, é um 10 elevado a 10. E se a gente fala que cada galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas, é 10 elevado a 11. 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 11 faz um 10 a 21. 10 a 21 eu posso perceber como sendo 10 a 9 vezes 10 a 12, portanto, 1 bilhão de trilhões de estrelas. Então, toda essa matéria dessas estrelas, ela é descrita por esse chamado modelo padrão. Esse modelo padrão é dividido em 4 setores. O setor de leptons, que é o setor ligado ao elétron e aos neutrinos. O setor de quarks, aqueles que nós falamos, que são os constituintes fundamentais da matéria nuclear. E o setor chamado de bósons mediadores, são partículas que transmitem as forças. Os objetos na natureza exercem força uns sobre os outros. E a força não é algo que se propaga sozinha, ela é portada, ela é carregada por alguma partícula que a gente chama de mediadora. Então, nós conhecemos esses mediadores. E depois o famoso bóson de Higgs, que está ligado ao modelo padrão, que é fundamental para a nossa compreensão da origem da massa. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, observem que eu citei aqui partículas em vermelho, o elétron com seu neutrino, o muon, que está em azul, com seu neutrino, e o tau com seu neutrino. Todas essas partículas hoje já descobertas. Os quarks, o D, CS, TB. Os bósons mediadores, W+, W- é zero. O gama, que é o fóton, que é o mediador, é a partícula de luz, e o GMA, que são as partículas que fazem a mediação da força entre os quarks para que eles possam se unir e formar prótons e nêutrons. E o bóson de Higgs, que é a partícula ligada ao processo que vai dar massa para as partículas. As partículas vão ter massa, vão ter peso, porque elas têm interação, elas se comunicam com o bóson de Higgs. É ele que comunica a massa. Bom, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Todas essas partículas que estão em vermelho, todas que estão em vermelho, elas foram previstas antes de sua descoberta, por argumentação de simetria. E as duas que estão em azul, na primeira linha, aquele mu, e na antepenúltima linha, esse gama, ligado ao 1. São as duas únicas partículas que foram, digamos assim, estudadas depois de descobertas, mas todas as outras, elas foram. Então, aqui nós temos 6 e 6, 12, 12 com 3, 15, 16, aqui nós temos 8, 24, 25. Então, nós temos 25 estruturas aqui, nesse quadrinho. 25 estruturas. Dessas 25 estruturas, 23 foram previstas por argumentação de simetria, argumentação matemática e descobertas só depois da previsão teórica. E duas, elas primeiro foram descobertas, foram entendidas do ponto de vista experimental e depois foram compreendidas melhor teoricamente. O que a gente está querendo dizer com isso? A força de se compreender a essência matemática da natureza. Quer dizer, dentro da natureza existe uma matemática que, se a gente, digamos assim, perceber essa matemática, ou se a gente criar uma matemática que nos comunique com a natureza, a gente vai perceber esses objetos. Aqui fica essa grande discussão, se matemática a gente inventa ou se matemática a gente descobre, né? Tem esse grande debate. Eu invento matemática ou eu descubro a matemática? Então, eu não vou discutir isso aqui, tenho minha opinião e as pessoas têm as suas opiniões, mas não é o momento de eu querer apresentar a minha opinião aqui. O que eu estou só querendo motivar aqui é que é importante perceber a presença de uma matemática intrínseca à natureza. Se essa matemática nós inventamos ou descobrimos, é uma outra discussão. Então, já estou me aproximando do final, eu queria só chamar a atenção, né,
para a importância desses conceitos. Deixa eu voltar cá atrás, lá no início, só para fixar bem as ideias, né? Quando nós colocamos aqueles conceitos abstratos que vinham como consequência da ideia do áperon, né? Então, nós estamos colocando aquelas estruturas, o átomo, deixa eu colocar aqui para ficar, só para a gente não perder a nomenclatura. Opa, está bem lá atrás, perdão. Tá chegando. Perdão pela confusão que eu estou fazendo aqui, mas eu acho importante mostrar. Então, quando a gente chama esses conceitos abstratos, que são heranças do áperon, átomo, campo, elétron, éter, quantum, espaço-tempo, função de onda, campo quântico, vácuo quântico, quark, préon, cordas, espumas de spin, todos esses conceitos são conceitos muito abstratos, né? Então, são conceitos que nós criamos para tentar entender aquilo que é fenômeno, que são os fenômenos observados. E, criando esses conceitos, nós pudemos, né, a física pôde, né, fazer previsões que foram resultados que foram descobertos décadas depois. Por exemplo, o bóson de Higgs, né, que nós falamos aqui, eu vou mostrar aquele de novo, ele foi previsto dentro dessa, vamos dizer assim, dessa batida matemática, né, dentro dessa visão matemática em 1964, e ele só foi detectado praticamente 48 anos depois. A descoberta dele só foi anunciada em 2012. Na verdade, ele foi medido em 2011, mas a descoberta só foi assim, refeita e feita 3 vezes. Quer dizer, esse bóson de Higgs, que está na última linha, ele foi previsto com 48 anos de antecedência. Então, isso é um resultado de grande porte, né? Você, a partir de investigações muito abstratas, definindo esses conceitos abstratos, faz previsão de fenômenos que vão ocorrer lá na frente. Então, isso está muito ligado a essa base metafísica do mundo elementar. Metafísica no sentido de que ainda é mais primário do que a filosofia, né? Porque a filosofia vão ser essas ideias, nós vamos ter um debate de ideias, mas a metafísica, ela, antes das ideias, elas são estruturas primárias que nos levam a ter as ideias, né? Então, quando a gente fala de um atomismo, né, que a natureza é feita de átomos, né, de grandezas fundamentais, isso é um conceito metafísico, né, é uma estrutura de pensamento que me leva a perceber essa ideia. E aí depois, claro, eu posso fazer um debate filosófico em cima dessa ideia. Então, eu acho que é importante a gente não só olhar a ciência, né, sobretudo a física, que é uma ciência assim, em geral, né, para o público, em geral, uma ciência muito concreta, de equações e de experimentos, pensar que por trás dessas ideias existe um debate de metafísica e de filosofia, né, em que a gente debate o que a gente deve estudar, aquilo que vai ter uma aplicação, quer dizer, para que serve, ou aquilo que vai ter um significado, aquilo que significa. Então, ciência é essa, digamos assim, essa dicotomia, né, essa dialética entre servir e significar. Eu vou estudar ciência porque ela serve para alguma coisa, ou vou fazer ciência porque ela significa alguma coisa? O que é mais importante, o servir para alguma coisa ou o significar alguma coisa? Então, esse debate é importante. Eu não vou ficar dando aqui a minha opinião, a gente já conversou sobre isso em outras lives, mas assim, eu quero ressaltar a importância de se dizer que algo que não tem utilidade não significa que isso seja inútil. Não ter utilidade imediata pode ser extremamente útil lá na frente. Então, esse debate, ele é intrínseco à ciência. Debater entre aquilo que é a aplicabilidade, para que serve, e aquilo que é o significado. Nós estamos buscando significado. Então, esses conceitos metafísicos, esses conceitos filosóficos, né, eles são ricos, são muito plenos de significado, que vão fazer com que a ciência caminhe. E depois a ciência lá na frente vai servir, né? O elétron hoje nos serve muito. Mas, lá em 1894, quando Stone previu a existência do elétron, chamou de átomos de eletricidade, não tinha tecnologia. A eletrônica só vem depois da mecânica quântica. A eletrônica só se começa a desenvolver mesmo a partir dos anos 30. Né? A fotônica
está sendo desenvolvida mais agora, é coisa de 30 anos para cá, mas o fóton foi descoberto em 1923, o estudo começou com Maxwell em 1867, o fóton é proposto em 1923 e agora nós estamos fazendo fotônica, praticamente 100 anos depois. Então, é importante na ciência a gente ter o respeito pelo significado e também pela aplicação, né? Mas não é algo, não tem uma hegemonia. O serve não é mais importante do que significa. E nem o significa também deve ser mais importante do que aquilo para que serve. O que a gente tem que ter é esse balanceamento, o respeito ao significado e o respeito à aplicação. E é nessa história, né? Penso, logo existo. Ou existo, logo penso. O que é mais fundamental, né? Eu penso, logo existo. Então, eu estou submetendo a minha existência ao meu pensamento. Primeiro eu penso, para depois existir. Então, a racionalidade está acima de tudo. Eu estou colocando a racionalidade acima da existência. Agora, se eu existo, logo penso, eu estou colocando a minha existência acima da minha realidade. Acima da realidade, né? Então, a gente tem que pensar... em alguns momentos, né, quer dizer, a ciência, eu penso, logo existo, eu coloco a racionalidade acima da própria existência. Então, quer dizer, o bóson de Higgs, ele é previsto por questões racionais em 1964. Ele só passa a existir em 2011, e o anúncio da descoberta dele é 2012, 48 anos depois. Existo, logo penso. Então, por exemplo, vamos dizer, o fóton. O fóton existe, e agora... vamos pensar mais, quer dizer, vamos trabalhar o que é a fotônica. Então, esse discurso também é importante, quer dizer, esse pensamento descartiano, né, cartesiano de penso, logo existo, isso é o significado da ciência. A racionalidade está acima da própria existência, é a ideia que está contida nessa frase. Ou eu coloco a existência, subjugo a minha racionalidade à minha existência. Então, eu existo, logo penso. A ciência, ela trabalha entre esses dois polos. Ela tem que pensar, logo existir, e ela tem que existir, logo pensar. Ela não é uma coisa só. Né? Houve esse encontro, vamos dizer assim, o encontro, né, dessas linhas de pensamento, da racionalidade e do empirismo. Essas coisas começam a se encontrar a partir do século XIX. Avaliação crítica. Então, por que a filosofia é tão importante na ciência? Por que é importante ter uma formação filosófica? Porque a formação filosófica vai nos permitir ter uma avaliação crítica das hipóteses científicas. Todas as teorias científicas, de todas as áreas do conhecimento, física, química, matemática, biologia, sociologia, história, geografia, né, e arte, as hipóteses científicas, elas estão por trás das teorias. As teorias são baseadas em hipóteses, e essas hipóteses têm que ser avaliadas criticamente. Quem é o melhor instrumento para isso é a filosofia. A filosofia também desempenha um papel muito importante na elaboração de conceitos físicos, né? Bom, um conceito físico, como, por exemplo, o conceito de, por exemplo, como a gente falou ali, o conceito de espumas de spin para pensar o espaço-tempo quântico, ou o conceito de, como a gente falou, o próprio conceito de átomo, né? Ou o conceito, vamos dizer, de espaço-tempo. Então, são conceitos científicos, e esses conceitos científicos, para elaborar esses conceitos, você tem que ter uma construção filosófica, uma base metafísica e uma construção filosófica. Claro que depois viram equações, tudo vira equação, aí você vai fazer cálculos matemáticos com computadores, vai fazer medições experimentais, mas a filosofia é muito importante na elaboração desses conceitos científicos. Os grandes formuladores de teorias, eles conheciam muito a filosofia. Vamos olhar o caso, por exemplo, de Einstein. Vamos olhar o caso de Dirac, o caso de Heisenberg, o caso de Schrödinger, o caso de Wigner, o caso de Salan e muitos outros, né, que conhecem profundamente filosofia e foram construtores de teorias baseadas muito nas suas convicções filosóficas, né? A filosofia também é muito útil porque ela permite um discurso maior entre as disciplinas, ela induz de uma forma muito natural a interdisciplinaridade, que é muito importante a gente começar a perceber as ligações entre as diferentes áreas do conhecimento, e eu também reputo que a filosofia seja muito importante para promover esse diálogo da ciência com a sociedade. A sociedade hoje, né, apesar de ter todo o avanço tecnológico que tem, ela dá sinais de querer se descolar da ciência.
E a ciência precisa abordar a sociedade. Então, eu acho que a filosofia ela é muito importante no estabelecimento desse diálogo da ciência com a sociedade. Quer dizer, o esforço que nós estamos fazendo aqui nessas lives do Professor Global é também nessa direção, de tentar trazer o mundo da ciência e conversar com a sociedade. Né? Então, o que nós estamos fazendo em ciência? Penso, logo existo, existo, logo penso. Quer dizer, essa discussão está dentro da ciência. A ciência não é chegar aqui e colocar um monte de fórmula matemática ou apresentar um monte de slides bonitos, né, de fenômenos cosmológicos ou de colisões em aceleradores. Isso é importante, isso faz parte da ciência, mas existe algo muito mais fundamental, né, para trazer o significado da ciência para a sociedade. Não adianta ficar mostrando imagens, a gente tem que construir ideias. E eu acho que a filosofia é fundamental para a gente amadurecer o diálogo da ciência com a sociedade. Sem filosofia, eu acho que não se faz isso. Como trabalhador da área da física, eu acho que, às vezes, numa aula de física, eu comunico aos estudantes muito menos o valor da ciência do que um filósofo. Às vezes, um filósofo, dando aula para os estudantes, ele consegue trabalhar com os estudantes muito mais o pleno valor da ciência do que eu dando aula de física, que chego ali, descrevo alguns fenômenos, trabalho algumas equações, fazemos alguns exercícios, falamos de experimentos, mas eu não estou abordando a essência da ciência. E aí, às vezes, chega um professor de história, um professor de filosofia, um professor de sociologia da cultura ou sociologia da ciência, ele vai abordar o papel da ciência na sociedade muito melhor do que eu, que estou fazendo essa ciência mais dura, digamos assim. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar a filosofia também como a grande mediadora desse discurso da ciência com a sociedade. Porque a gente que está no mundo da ciência, a gente tem que chegar na sociedade sem os nossos jargões, sem os nossos códigos, que só nós entendemos e manipulamos. Eu não posso chegar aqui e começar a falar férmions, bósons, vácuo quântico, que eu vou falar uma porção, vou parecer até um ministro do Supremo Tribunal Federal, que só falta falar em latim ou em grego antigo. Né? E não é isso que a gente quer da ciência. O que a gente quer da ciência é a abordagem, chegar ao cidadão, mostrar ao cidadão o valor da ciência, que é o que está sendo perdido. Então, se hoje existe um anticientificismo, existe um negacionismo, há uma responsabilidade também do mundo da ciência na comunicação com a sociedade. Isso a gente tem que assumir, essa responsabilidade. Claro que existem muitas tarefas que a gente tem que cumprir, mas uma das tarefas também é justificar o nosso trabalho frente à sociedade, prestar contas, porque, afinal de contas, a grande parte da ciência é bancada pela sociedade, é bancada com dinheiro público. Dificilmente, no Brasil, sobretudo, uma instituição particular ou uma empresa particular vai bancar ciência que não seja do interesse imediato dela. Se você vai fazer ciência para desenvolvimento dentro de um produto numa empresa, tudo bem, ela vai te pagar. Agora, se você vai chegar lá para estudar a essência da matéria do universo, não é a empresa que vai te pagar, quem te paga é o Estado. Então, eu acho que é muito importante nós da ciência termos claro que nós temos que prestar conta. E eu acho que a filosofia, o estudo da filosofia nos ajuda muito nessa mediação. Em defesa da ciência, né, para todos os nossos conhecidos que temos sempre, né, na família ou nas relações de amizade, aquelas pessoas que combatem um pouco a ciência, que está tão em moda, eu acho que a gente tem que se estruturar, temos que ler, nos fundamentar para debatermos com as pessoas. Não adianta ir para a internet ficar de ofensas mútuas, que nós não vamos convencer ninguém do valor da ciência. Então, a gente tem que... Ciência pede reflexão, a ciência é gradual, é lenta, é cumulativa, não é com twitters que a gente vai valorizar a ciência. A ciência se valoriza com debate. Então, eu acho que tem livros interessantíssimos que vale a pena a gente passar para os nossos estudantes, seja no ensino médio, que no ensino superior, que até mesmo na pós-graduação. O livro do Henri Poincaré, que foi provavelmente o maior matemático que nós tivemos no século XX, O Valor da Ciência, um livro que ele publica em 1905. A ciência como vocação, um dos fundadores da sociologia, Max Weber. As bases metafísicas da ciência moderna, esse livro é fantástico, de 1931, do Burt, né? A ciência, olha, ele está lançando isso em 1931, no ano que Dirac
lança a sua previsão de antimatéria. Então, a mecânica quântica está nascendo, ele defendeu a tese dele, eu acho que em 1930 ou 29, e está lançando esse livro, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Vamos buscar, então, quais são os elementos metafísicos que estão dando estruturação à nossa ciência moderna. É muito importante isso, porque são estruturas fundamentais, é como se fossem átomos de pensamento, né, que estão por trás da ciência moderna. Esse livro do Thomas Kuhn, esse livro eu gosto muito de dar para os meninos com quem eu trabalho no ensino médio, que é A Estrutura das Revoluções Científicas, um livro fantástico, escrito numa linguagem muito abordável. Depois, em 63, esse livro do Popper, que é Conjecturas e Refutações, que é a questão do que é ciência, o falseamento. Esse livro também tem um subtítulo que é O Progresso do Conhecimento Científico, é muito importante, eu acho, esse livro para os nossos jovens. O Roger Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel agora em 2020, né? Esse matemático, físico, matemático e filósofo da ciência, esse livro dele, A Estrada para a Realidade. É um livro lindíssimo. E ele coloca reality com letra maiúscula. Quer dizer, a realidade é uma estrutura, né? É uma entidade concreta, é uma entidade, vamos dizer assim, nome próprio, né? Então, esse livro do Penrose é muito bonito. Não sei se já está traduzido em português, não sei se existe em português, mas em inglês é isso aí, é A Rota ou A Estrada para a Realidade. Do Nútil Ordine, de 2013, A Utilidade do Inútil. Esse livro é fantástico também para os estudantes de todas as áreas, né? Ensino médio, universidade, pós-graduação, compreender, né, a utilidade daquilo que muitas vezes é chamado de inútil, como o que é ciência inútil, a utilidade da ciência inútil, né? Esse livro do Carlo Rovelli, que eu acho sensacional também. Carlo Rovelli é um dos criadores da ideia das espumas de spin, que eu falei lá, um conhecedor profundo de filosofia também, um grande físico, na minha opinião, um dos grandes físicos da minha geração a nível mundial. Carlo Rovelli, ele trabalha, eu acho que hoje na França, mas ele é italiano, de Pádua. A realidade não é o que parece. Então, ele mostra muito bem como a gente tem que olhar a realidade, e depois esse artigo dele com um grupo de neurocientistas chamados Por que a Ciência Precisa da Filosofia. Esse artigo é muito recente, é de março do ano passado, de 2019, eu não sei se ele está traduzido em português, mas pode-se ler pelo menos assim. Também o inglês é um inglês bem abordável, um inglês bem instrumental da física com a biologia, dá para se ler bem. Bom, então, eu acho que para os nossos estudantes de física, para os nossos professores do ensino médio, para as nossas pessoas da própria sociedade. Assim, quem é da sociedade, quem não está ligado à área de ensino, à área de física, mas que gosta de ciência. Eu acho que, por exemplo, esse livro, A Ciência como Vocação, é excelente, porque é escrito por um sociólogo. O Valor da Ciência de Poincaré também é muito bom, mas os 3 primeiros capítulos são muito ligados à física e matemática. E os 2 últimos capítulos são mais gerais. É um livro um pouquinho mais difícil, mas o livro A Ciência como Vocação, do Max Weber, também não é um livro fácil, mas eu acho que dá para ler bem. Depois, A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Esse livro é excelente para se ler. A Estrada para a Realidade. Esse do Karl Popper é um pouquinho mais elaborado. Eu acho que, assim, para quem está querendo, assim, quem é simpatizante da ciência, que quer conhecer melhor o que é a ciência, para que serve a ciência, o que se pode esperar da ciência, eu acho que esse livro do Penrose, A Estrutura das Revoluções Científicas, também é muito bom. Esse que está em vermelho, A Utilidade do Inútil, é excelente, é fantástico. Acho que é o primeiro livro que a gente deve dar de presente para um negacionista que a gente conheça. Esse do Carlo Rovelli também é excelente, já está em português. A realidade não é o que parece. Eu acho que isso aqui valoriza muito também o papel da ciência. Então, eu acho que é isso que a gente quis mostrar um pouco. Aqui eu vou pular essas reflexões, mas eu acho que é isso que eu estou deixando meu e-mail aqui, relael@cbpf.br. Quem quiser esses slides, pode passar o e-mail para mim, que eu mando com o maior prazer. Então, aqui tem o site do Professor Global, que é onde a gente tem feito essas lives, e o nosso ambiente de trabalho é o que a gente chama de República Fundamentalista do Diraquistão. Diraquistão, todo mundo já está entendendo por quê, porque realmente é a terra do Dirac, né? Então, o nosso, vamos dizer assim, o nosso mentor intelectual, nosso guru, ainda que não exista mais nesse mundo, é o professor Dirac. Então, a gente está disposto sempre a querer discutir essas questões. O nosso trabalho é sempre muito feito no sentido de tentar comunicar com a sociedade. Nós estamos tentando fazer um esforço, não é muito fácil, porque a gente não tem preparação para isso. Eu me sinto justamente sem preparação, porque para esse diálogo entre a ciência e a sociedade, porque me falta
me faltou na minha formação, eu deveria ter tido um pouco mais de formação filosófica durante o meu curso de física. Tive alguns momentos muito importantes. Na PUC do Rio de Janeiro, quando eu fiz a minha graduação em física, eu fiz 2 disciplinas de filosofia da ciência e história da ciência. Foram muito determinantes para mim. No meu ensino médio, na minha escola que eu estudei no município de Niterói, chamado Centro Educacional de Niterói, nós tínhamos uma formação muito ampla, apesar de estarmos naquilo que se chamava, na década de 60, o curso científico. Apesar de fazer o curso científico, a nossa diretora fazia questão que nós tivéssemos aulas de literatura o tempo todo e também de filosofia. Então, tive bons professores de filosofia no ensino médio, depois na PUC, 2 cursos, e quando eu fui fazer o doutorado em Trieste, lá o professor Salan também promovia uma série de debates com filósofos da ciência. Então, mas a minha relação com a filosofia foi sempre assim, aquela relação mais passiva, aprendendo, apreciando, mas eu nunca atuei de forma assim muito propositiva. Agora estou tentando aprender um pouco mais de filosofia, porque eu acho que é o que vai me auxiliar nesse debate da ciência com a sociedade. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse diálogo. A sociedade tem que compreender o que esperar da ciência. Por que a gente está debatendo coisas tão elementares, hoje, terra plana, estamos debatendo meio ambiente, aquecimento global, quer dizer, coisas que a ciência prova, a gente tem os satélites todo provando aí o que está acontecendo e as pessoas ainda negam. A questão da vacina, né? Todos os estudos, jogar fora anos e anos e anos de estudo. Então, jogar fora a penicilina também, será? Será que vamos negar agora o trabalho do Dr. Fleming? Jogar fora a penicilina? Jogar fora o antibiótico? Né? Jogar fora a vacina? Então, vamos negar a ciência? Não. Então, eu acho que é muito importante nós da ciência aprendermos a falar com a sociedade e buscarmos essa parceria. Eu acho que falta um pouco isso, pelo menos do nosso lado, né? Não é querer fazer meia-culpa, né? Não é esse o caso, mas eu acho que falta um pouquinho do nosso lado esse diálogo com a sociedade. Nós temos que aprimorar. Eu acho que para isso a gente deveria ter nos cursos formativos da nossa graduação, sobretudo, algumas disciplinas mais ligadas à filosofia, mesmo que o curso seja um curso completamente, vamos dizer assim, tecnicista, mas não podemos falar de tecnologia sem pensar na filosofia. Então, essa foi a ideia desse debate de hoje, né, por perceber a qualidade, a essência matemática da natureza. E para isso a gente vai acabar se perguntando: eu invento matemática ou eu descubro matemática? Essa é uma questão muito importante para a gente refletir. Então, eu queria agradecer a atenção de todos hoje, agradecer ao Ageu, ao João Vitor e ao Samuel, e a toda a equipe aí do Professor Global, por mais esse sábado, noite, madrugada, com essa live para a gente fazer esse debate. Muito obrigado a todos, boa noite. E até um próximo encontro, se Deus quiser.